salvação, à sua libertação, ao seu senhoria, e pudéssemos reconhecer a sua grandeza e a sua misericórdia. Então, o Salmo 22 é tão impressionante que ele fala da visão espiritual que o Senhor já estava tendo. Eu vejo, entendo, como se fosse aquele brinquedo de parque de diversão, né? Que eu acho que o nome daquilo é chapéu mexicano, se eu não me engano, né? Que é as cadeirinhas, nem sei se existe mais hoje, né? Faz tantos anos que eu não vou no parque, mas fica aquelas cadeirinhas presas em correntes, as cadeirinhas ficam elevadas, né? E aí aquele negócio começa a rodar em torno de si próprio, no eixo, né? Em torno de si próprio, e aquelas cadeiras vão tomando velocidade e vão, né, rodeando e tal. E é uma brincadeira, claro, mas eu vejo isso de uma maneira espiritual, como se o Senhor Jesus estivesse no centro de todos os acontecimentos da humanidade, do universo, e ele estava ali. E como na cruz do Calvário estivessem correntes, né, rodeando, presas ali no eixo, no meridiano daquela cruz lá no alto, e rodeando a Jesus, porque ele diz: touros de Bazã me rodeiam. Ou seja, todo o mundo espiritual, todas as castas espirituais, demônios, estavam ali como que festejando, como que fazendo uma grande celebração. Porque o autor e consumador da nossa fé, aquele que foi prometido pelas nações, aquele que todos esperavam e aguardavam, aquele que diz Gálatas capítulo 4, versículo 4, que ele é a plenitude dos tempos, estava ali, moribundo, sofrendo, flagelado, açoitado, machucado, sujo, ensanguentado, completamente nu não apenas também no físico, mas não apenas no físico, mas na sua alma. Ele estava se expondo, perdendo todo e qualquer tipo de dignidade. Estava ali, diante de uma cruz, né, do seu lado esquerdo e outro do lado direito, como diz a palavra do Senhor, 2 malfeitores. E com os malfeitores, ele foi colocado, como diz a palavra profética, no madeiro. Então, quando nós pensamos na crucificação do Senhor Jesus, e tudo isso que ele representa para nós, na nossa fé, na nossa disposição em servi-lo, como alguns teólogos chamam, o Deus que se fez fraco, o Deus que se esvaziou, esvaziando-se de si, para se entregar por mim e por você. É maravilhoso. E é trágico, mas também é maravilhoso. Porque ele, como ovelha muda ao matadouro, ele se posicionou ali. Como ele diz lá no Salmo 22, né, Davi escreve, traspassaram os pés, as suas mãos, né, feriram a sua cabeça, e ali ele estava, completamente, a Bíblia fala, e ele fala, o salmista fala, com o seu coração derretido, os seus ossos, ele, claro, por uma questão da lei da física, né, os ossos pesando, né, ele furado nas mãos, né, ou possivelmente na altura dos pulsos, né, ele furado ali, e todo o peso do corpo em suas mãos, e um pouco, né, apoiado também nos seus pés, que também estava furado pelos cravos, pelos pregos dos romanos. Então ele diz que ele podia contar os seus ossos. Por quê? Porque aos poucos ele estava definhando, ele estava degenerando no seu físico, no seu organismo, no seu coração, na sua circulação sanguínea. Então a palavra do Senhor mostra
enquanto isso, e eu quero ler ainda Lucas capítulo 23, que fala, é o paralelo, né? É o texto paralelo de Mateus, que diz assim: e também eram levados outros dois que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, diante de todo esse quadro, ainda Jesus tem forças para estabelecer o espírito da reconciliação, o sentimento da reconciliação, o sentimento do perdão. E a cruz nada mais é do que a marca da reconciliação da Trindade, do Deus vivo e poderoso, com a humanidade, com a terra, com a criação, com o universo. E diz a palavra do Senhor assim: então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E esse malfeitor, né, e eu talvez não dê tempo de falar do outro, vou falar amanhã, mas esse malfeitor, ele expressa exatamente a humanidade. Aliás, os dois, né? Jesus ali no meio, no centro das cruzes, do lado direito, do lado esquerdo, dois malfeitores. O malfeitor, possivelmente do lado direito, ele diz o seguinte: você não é o que você diz que é? Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. E o que esse malfeitor expressa? Ele expressa exatamente parte da humanidade, parte de todos os homens e toda a existência do gênero humano, que quer sim, quer ser salvo, quer viver uma salvação, mas uma salvação conforme os seus parâmetros, conforme o seu modelo de vida, conforme aquilo que ele enxerga nos seus absolutos, no seu entendimento, que era o que esse ladrão estava fazendo. Ué, você não está falando que é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Ou seja, ele estava quebrando completamente a lógica divina, o propósito divino. Ele estava quebrando toda a vontade divina para chegar naquele lugar. Ora, se Jesus estava ali para morrer, qual a razão dele se salvar naquele momento? Ele levaria tudo a perder. E é exatamente o que parte da humanidade acha. É o que parte da humanidade entende. Que salvação é uma questão é uma questão humana, puramente temporal, daquele momento, daquela circunstância. E muitos, infelizmente, até pregam o evangelho assim, né? O evangelho raso, o evangelho superficial, que é do momento, é do aqui e agora. E é exatamente o que esse ladrão faz. Esse ladrão, esse malfeitor, ele expressa algo que era completamente incoerente, inconsequente, dentro de toda a lógica, de todo o propósito de Deus, mas ele tinha uma religião ali. Olha, faz o seguinte, salva você e me salva também, então todo mundo bem. Ué, você é o Cristo? Ué, mas se você, em outras palavras, agora eu que vou responder, não é a Bíblia que está falando. Ué, mas se ele é o Cristo, ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe a hora que tem que fazer. Ele sabe como deve fazer. E ele sabe exatamente qual é a vontade do Pai. E ele estava ali por obra e por completa vontade e submissão à vontade do
Pai, e não, por assim dizer, em algum momento, a gente viu lá no Getsemane, e não, por assim dizer, na sua própria vontade. Claro que a vontade dele ali era obedecer o Pai. E o Pai, qual era a vontade do Pai? Que ele se entregasse na cruz. Pronto, chega, acabou por aí. Então aquele ladrão, ele está representando todos nós. Quando nós entendemos que precisamos nos salvar, e que se Deus é Deus, por que ele não me salva? Porque talvez eu não veja aquilo que eu acho que é melhor para mim, aquilo que eu acho que é melhor para aqueles que estão ao meu redor, aqueles que estão em circunstâncias que aos meus olhos não são boas. Mas ele tem uma vontade suprema. Ele tem uma vontade, e a vontade dele, ela não acrescenta dores, mas pelo contrário, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a palavra do Senhor fala nesse malfeitor como se estivesse ali, como se estivesse não. Ele está representando toda a humanidade, nós todos, quando nós, sem querermos, talvez até por ignorância, achamos que Deus tem que ir por aquele caminho. Só que Deus nem sempre tem aquele caminho para nos oferecer, mas ele tem um outro caminho. Então, é quando nós optamos ou vivermos aquele caminho ou aquele caminho que o Senhor tem, e a Bíblia chama esse caminho de caminho santo. Por quê? Porque é o caminho da vontade do Senhor. Enquanto isso, a Bíblia fala assim: respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Puxa vida. Ele enxergou em Jesus a sua divindade. Ele enxergou em Jesus o Messias, a sua messianidade. Ele enxergou em Jesus um rei. Ele enxergou em Jesus Deus. Eu já falei isso para você, não obstante Jesus esvaziar-se de si, não obstante ele cumprir com todo o seu ministério, nascer, viver, ser educado como criança, como jovem, como adulto, como homem, porque esvaziou-se de si, isso não significa que as pessoas não pudessem enxergar nele que ele era filho de Deus, que ele era Messias, que ele era o prometido das nações, que ele era a plenitude dos tempos, que ele era o autor, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Então, esse outro ladrão, que estava exatamente com a mesma sentença, exatamente no mesmo ambiente, exatamente na mesma situação, à beira da morte, a poucos minutos de morrer, de perder toda a sua história e seu destino, mas ele reconhece a divindade, a plenitude, a glória, a graça naquele que estava ali ao seu lado. E ele repreende o primeiro ladrão. E ele diz, repreendeu dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Então, esses dois ladrões, eles representam a humanidade. De um lado, no mesmo ambiente, nas mesmas circunstâncias, optam por viver os seus caminhos, criarem, entre aspas, a sua religião e estabelecerem nessa religião um Deus, um. Lembre-se do artigo indefinido. Um Deus. E contra isso, existe um outro lado da humanidade que vive as mesmas circunstâncias do primeiro grupo. Está numa mesma situação. Está numa mesma dificuldade. Talvez no mesmo desespero. Mas entende que existe o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, de um lado, você tem toda uma circunstância que se abre para aquele momento e aproveita aquela oportunidade, buscando no Senhor, buscando no Espírito Santo todo entendimento para identificar quem é aquele que está ao seu lado.
E é exatamente, profeticamente, a posição do Senhor Jesus. A Bíblia fala lá nas igrejas do Apocalipse, lá nas 7 igrejas, que Jesus estava no meio. Jesus estava no meio da igreja, ou seja, no meio do povo, no meio da humanidade, ao lado, o Emanuel. E faltava àquelas igrejas, né, em algumas delas, reconhecer aquele que estava ao seu lado. Como esse ladrão, ele, ao contrário do primeiro, ele identifica quem é Jesus. Ele reconhece Jesus. Ele teme a Jesus. E ele se prostra, não lógica fisicamente, mas se prostra espiritualmente, emocionalmente a Jesus naquele momento. Ele se entrega, ele se derrama, ele se humilha. Então, Jesus na cruz do Calvário, ele pura e simplesmente está ali por cumprir. E no seu cumprimento, no seu desejo de viver o propósito do Pai, ele é um instrumento de juízo para um, mas de justiça para o outro. Então, claro que a gente pode observar esse momento de várias maneiras e todos eles são maravilhosos. É um momento assim crucial de toda a palavra, é um momento crucial de toda a história, é um momento crucial de todo o mundo espiritual, é um momento crucial da vida e da morte, da eternidade, da morte eterna, tudo aqui, tudo está nesse lugar aqui. E esses 2 ladrões, eles representam a nós todos. Podemos escolher um caminho ou outro caminho. Aí é com cada um de nós, né? Mas que o Senhor Jesus está ali presente, está ali disponível, sofrendo, tudo que é aquilo que a gente já leu no Salmo 22, sofrendo, sentindo o seu coração derreter, o seu sangue se esvair, dores descomunais, sentindo os seus ossos, olhando o mundo espiritual, e ele diz lá, poeticamente Davi escreve, touros de Bazã me cercam, como cães ao meu redor. Então ele mostra que ele está tendo toda a revelação, enxergando aquele momento crucial, terrível, trágico, de morte, de destruição. Mas nem por isso ele passa por sobre o propósito do Pai em função da sua dor, mas ele dá continuidade ao propósito do Pai. E ele se transforma ali, num marco. E a humanidade é dividida aqui, não apenas no calendário greco-romano, né? Antes de Cristo ou depois de Cristo. Mas agora, ele divide a humanidade para que se estabeleça quem está com ele, quem é por ele e quem deseja ele. Ou então, aquele que nega ele, aquele que o enxerga apenas circunstancialmente, mas não enxerga como Deus, como o rei de um reino. Então, esses 2 ladrões, eles dizem para nós muitas coisas, e eles nos ensinam, e nos exortam também, no que diz respeito à nossa vida. Não é fácil? Não é fácil. Problemas e dificuldades, olha, nem te conto. Mas, acima de tudo isso, ele já venceu. E ele fala para que nós tenhamos bom ânimo. Bom ânimo significa vida abundante, né? Não é assim que os profissionais de saúde falam? Quando uma pessoa está com dificuldade, o coração parou ou parou de respirar, vamos reanimá-lo, né? Então é como se o Senhor estivesse nos reanimando nele, para vivermos exatamente aquilo que ele tem para nós, os seus propósitos. Pode ter certeza, pode ter convicção na tua fé,
que vai dar certo, que essa convicção nos levará à vitória em todos os níveis e todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos viver, encarnar, incorporar a vontade perfeita, plena e completa do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Então nós que estamos aqui, temos tantas coisas, tantas tarefas e responsabilidades, e nós vamos andar, e vamos continuar andando, e crendo que o Senhor está acima de todas as coisas, e que nós sempre teremos essas duas linhas de raciocínio, sempre. Se Jesus esteve ali, diante, né, dos ladrões, na cruz do Calvário, sendo sacrificado por nós ali, e mesmo assim, você teve um que pensou de uma maneira e um outro que pensou completamente diferente, no mesmo ambiente, nas mesmas circunstâncias, com a mesma atmosfera, sofrendo os mesmos reveses, tudo igual. Então é lógico que, infelizmente, em alguns momentos da nossa vida, nós teremos situações de conflito. Mas para nós, eu falei isso ontem, para nós que vivemos o espírito da reconciliação, o espírito que traz a paz, a plenitude da vontade do Senhor, então nós temos que seguir, avançar e ao mesmo tempo conquistar, realizar, não por nós, mas por aquele que é o nosso Senhor e Salvador, é o nosso Rei, e é aquele que está no seu reino eterno, né? E manifestando e refletindo sobre nós esse reino em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Estamos pensando sobre Mateus 27. Eu aproveito esses momentos para pensar, para refletir e ao mesmo tempo nós estarmos fortalecendo, nos alimentando na nossa fé, e assim nós vamos andando e entendendo, enfrentando e ao mesmo tempo sabendo que em tudo o Senhor está no controle. Tudo o Senhor tem controle da tua vida, da tua casa, da tua família.